Olá, queridos irmãos da igreja, vão estar começando o nosso culto com a leitura de Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. Que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por mais um domingo em que a gente pode estar na Tua presença. Recebe o nosso culto nessa manhã, recebe a adoração. Te agradecemos, ó Pai, por Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor nesse momento com louvores. Creio que tu és a
Nesse momento vamos estar dando prosseguimento na leitura da palavra. Diz em João capítulo 15, 5, é o mesmo versículo que a gente leu semana passada. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém. Espero que tenham passado uma boa semana. Na semana passada nós meditamos sobre raízes e frutos e sobre a importância que tem que ser dada aquilo não aquilo que se vê por fora, mas especialmente no nosso interior, na raiz de nossas vidas, em nosso coração. E aquilo que nós somos por dentro é muito mais importante do que aquilo que somos por fora. Na verdade, aquilo que mostramos por fora tem mais sentido quando ele flui de dentro, né? Tudo que nós mostramos por fora, que seja uma extensão daquilo que nós somos por dentro, né? E não ao contrário, né? A transformação que Deus quer fazer, então, ela é profunda em nossas vidas. E há um versículo que eu gosto muito, para a gente começar a meditação de hoje, que fala exatamente sobre, quando nós falamos sobre permanecer nele, e nessa continuação gostaria de falar sobre o poder da palavra, que a palavra tem em penetrar profundamente em nossa vida e acessar onde ninguém consegue acessar. Vamos estar lendo Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. O que diz aqui? Que a palavra de Deus, ele acessa não somente uma parte, ele quer acessar a totalidade e a profundidade do ser humano, de nossa pessoa, né? Então, quando nós falamos de raízes, nós não estamos falando de algo que é visto, que o olho humano é capaz de ver, né? Mas a raiz, ela está lá. Por mais que a gente não veja em qualquer árvore, a raiz está lá. E semana passada a gente falou, o tamanho, a profundidade da raiz vai determinar a qualidade da árvore, a qualidade da planta. E também, se é uma árvore frutífera, o quanto essa árvore vai dar frutos e o quanto esses frutos vão durar, né? E junto com esse pensamento sobre a palavra de Deus realmente ser viva e eficaz, e ele entrar profundamente em nossas vidas, tem outra palavra que corrobora também com esse pensamento de raízes, né? Está em Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Vamos ler juntos. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira as coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Evidentemente, quem conhece o texto, ele se aplica realmente àqueles que estão em Cristo. E aqueles que estão em Cristo, eles produzirão bons frutos por estarem ligados a Ele. Mas, ao aplicarmos também essa palavra no contexto do processo de transformação, que nós todos estamos inseridos, todos podemos ver na realidade que, por mais que a gente realmente quer ter frutos bons, que as pessoas colham boas coisas de nossas vidas, muitas coisas que saem em nossa vida, muitas coisas que a gente acaba manifestando, né, através de nossas vidas, nós podemos até não considerar coisas que são vindas de uma boa raiz, de uma boa árvore, né? E o fato por que acontece isso? O fato é que ainda há resquícios em nós do velho homem pecaminoso, né? Ainda há resquícios. Há certos pensamentos e há certas práticas, né, que são oriundas do nosso passado, são oriundas do velho homem, que o Espírito Santo passa a trabalhar em nós, em cada um de nós.
E nesse processo de transformação, Deus também está trabalhando em nossas raízes, né? Então, portanto, hoje, na meditação de hoje, eu gostaria de a gente pensar em 3 áreas de nossa vida que, para a gente poder pensar como é que está, de novo, a nossa raiz. Como é que está a nossa vida? Que áreas que a gente pode observar que, mais uma vez, conotam coisas que, de repente, Deus quer tratar em nossas vidas. E a primeira coisa que a gente pode observar é a nossa boca. Antes, uma observação. Realmente, a palavra de Deus, a gente leu aquela hora em Hebreus, que a palavra de Deus tem essa capacidade de penetrar e dividir até alma e espírito juntas e medulas, e ela profundamente entra em nossos corações, né? E a gente poder, sabe quando a palavra de Deus dá aquela, a gente fala assim, aquele soco no estômago, né? Dá uma na costela, isso é bom, gente, né? É sinal que a gente está vivo, é sinal que realmente a palavra de Deus faz efeito. O problema é quando a gente não sente nada. O problema é quando um médico vem nos examinar e a gente não sente absolutamente nada. E de repente a gente tem um câncer dentro de nós e a gente não sente absolutamente nada. Isso é o pior, a gente não quer admitir. E sentir, e realmente ser impactado pela palavra de Deus é um bom sinal, na verdade. Nós precisamos ser confrontados. A gente precisa levar uma nas costelas, como a gente fala popularmente. Então, há 3 áreas que nessa meditação de hoje eu gostaria de trazer para a gente poder realmente analisar como está, de novo, a nossa vida, né? E a primeira coisa, como eu falei aquela hora, são as palavras de nossa boca. No texto que lemos em Lucas 6, a gente leu por último, diz que a boca fala do que o coração está cheio. E essa é uma coisa que a gente tem que observar. Que tipos de palavras saem de nossa boca? Não somente quando a gente está no convívio da igreja. Na igreja a gente tem uma linguagem, né? Olá, irmão, paz no Senhor. A gente fala, tem umas linguagens que a gente usa na igreja. Mas o verdadeiro eu muitas vezes sai no nosso cotidiano, né? Em nossos relacionamentos familiares, na nossa intimidade familiar, no nosso trabalho, em como a gente reage às tensões de trabalho, também nas horas de lazer, aquilo que a gente fala com as pessoas mais íntimas, as pessoas que nos conhecem, seja esposa, seja filho, seja amigos. Que tipo de palavras a gente usa? E aquilo que mais falamos, conforme o que a palavra de Deus diz, é aquilo que mais está ocupando o nosso coração, né? Isso é importante a gente observar. Porque aí isso vai revelar muito o estado de nosso coração e o estado da nossa vida espiritual, inclusive, mediante as palavras, né? Ou então a gente imaginar quando uma pessoa é extremamente agressiva, né, e fere as pessoas com as palavras. Na verdade, quando a pessoa é uma pessoa que fere com as palavras, que quer ferir com as palavras, ela na verdade está colocando dentro dela uma pessoa que já é ferida. E como um mecanismo de defesa, ela acaba ferindo outras pessoas com as palavras. Também é importante observar como é que nós falamos, não quando somente estamos com pessoas, mas o que nós falamos para nós mesmos. O que a gente fala, o que a gente murmura, sabe quando a gente fala sozinho? Ai, Daniel, caramba, o que a gente está falando? Bom, por que você fez? Muitas coisas a gente fala para nós mesmos. O que sai em nosso murmúrio? Ou então, o que a nossa boca fala de outras pessoas? A nossa boca amaldiçoa outras? Será que a nossa boca fala mal de outras? Tudo isso devemos lembrar. Então, que em todas essas áreas que eu falei, as poucas áreas que eu estou mencionando, né, como exemplos, ela mostra que, na verdade, aquilo que sai de nossa boca, ela vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. E se a raiz não está boa, as palavras, e se a raiz, por exemplo, está contaminada, se o coração está contaminado, as palavras vão sair contaminadas. Veja o que diz a palavra. E aqui ele fala, por exemplo, num exemplo de as pessoas que amaldiçoam, que falam mal de outras. Tiago capítulo 3, 9 a 12 diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição.
Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que fala aí? É algo que é muito comum muitas vezes em nossas vidas. Mas o que está falando é que existe de repente uma fonte misturada. Porque a boca realmente está falando, da mesma boca pode ser fonte de bênção e maldição. Quer dizer o quê? Quer dizer que de repente o coração está dividido, o coração não está cheio das coisas de Deus. E uma pessoa que está cheia das coisas de Deus, ela é incapaz de amaldiçoar os outros. É o que diz a palavra. Então nessa manhã é bom a gente estar meditando quais têm sido as nossas palavras. E algo que com certeza acontece àqueles que encontram a Jesus é a transformação nas palavras que saem de nossa boca. Como o salmista disse, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração te agradem, Senhor. As palavras te agradem. E a gente não para de falar coisas feias por causa da religião, porque a gente está sendo vigiado, não pode falar coisa feia, mas porque ele parte de uma mudança interior que reflete em nosso exterior e reflete então na forma da gente falar. Então a boca fala do que o coração está cheio. E na verdade, a fala é a forma mais básica de vermos nosso nível espiritual. Tô falando sério, de repente tem muita gente que não controla a língua, que acha frescura isso. Na verdade, gente, a boca vai falar do que o coração está cheio. E isso vai ser um termômetro de como anda a nossa vida com Deus. Que palavras têm saído mais de nossas bocas? Será que Jesus, a palavra de Deus, as palavras de amor são os que têm saído mais da nossa boca ou ao contrário? A palavra de Deus diz algo interessante. Quem controla a língua, a Bíblia diz que este é maduro. Amém? Algo para a gente pensar nessa manhã. Em segundo lugar, uma segunda área para a gente poder pensar nessa manhã, nessa meditação, é analisar nossos pensamentos. Primeiro é a boca, segundo os pensamentos. Vamos ler de novo o versículo 12 de Hebreus 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos. Que tipos de pensamentos têm rodeado a nossa mente? Essa é uma outra área. O que tem ocupado nossa mente no nosso dia a dia? Evidentemente, trabalho, família, relacionamentos. E agora, em tempos de pandemia, com certeza na nossa mente a situação financeira, a preocupação com a doença, com nossos familiares, com a saúde, são coisas que ocupam nossa mente. Né? Mas eu não digo esses pensamentos que fazem parte de nossa atividade do dia a dia, mas são pensamentos que, fora os pensamentos do cotidiano de nosso trabalho e relacionamentos de família e tal, etc., mas pensamentos que ocupam a nossa mente, às vezes quando a gente está parado, quando a gente está refletindo, quando a gente fica naquele momento pensativo, tá certo? Que muitos homens não pensam em nada, né? Mas, por exemplo, são pensamentos que a gente tem, são pensamentos de vida ou de morte. São pensamentos saudáveis, puros, ou são pensamentos lascivos, impuros. São pensamentos mais de egoísmo ou de compaixão. São pensamentos realmente de vida ou de depressão. E os pensamentos, muitas vezes, elas revelam também o estado de nosso coração. Né? E alguns convivem com alguns tipos de pensamento do tipo: eu não presto, eu não sou amado, eu não faço nada direito, eu sou um fracasso. E isso também vem, esses pensamentos vão vir de um interior, às vezes, que está mal resolvido. Né? Eu não vou entrar numa área tão delicada como cura interior, mas uma coisa que eu tenho certeza é essa: Deus conhece os nossos pensamentos. Amém?
E Deus tem a capacidade de transformar esses pensamentos. E também a forma de pensar. Mas Deus não vai começar falando, para de pensar isso. A forma como Ele nos transforma é através da palavra de Deus. E a palavra de Deus entrando profundamente em nossos corações e no profundo de nosso ser. Ele vai trabalhar. E uma das maneiras, quando a gente fala da importância de estar no Senhor, é exatamente isso. A gente falou semana passada, permanecer no Senhor é importantíssimo, para que os pensamentos dele possam encher o nosso coração. A palavra de Deus fala, o que ocupa a nossa mente sejam coisas boas, sejam coisas de boa formação, sejam coisas puras, sejam coisas de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mune, ela nos capacita, né, a enfrentar o nosso dia a dia e encher os pensamentos do amor de Deus em nossas vidas. E isso é muito importante a gente poder trabalhar em nossos corações, na área de nossos pensamentos. Ao final vou dar um exemplo sobre isso, mas antes eu gostaria de falar de uma terceira área. E essa terceira área, a gente voltando na palavra em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele fala que além de julgar os pensamentos, a palavra de Deus também fala que ele julga as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela também revela a intenção do coração. Então primeiro é boca. Como é que está a nossa boca? Como é que estão nossos pensamentos? E como vai a intenção de nossos corações? Pessoal, essa provavelmente é a área mais escondida, mais difícil de ver de qualquer um. Né? Muitas vezes nós falamos, né? Nós expressamos com palavras, mas às vezes a gente não expressa realmente o que a gente quer dizer com o nosso coração. Muitas vezes nós falamos o que pensamos, mas muitas vezes os pensamentos não refletem a condição de nosso coração. Né? E podemos falar muitas vezes coisas que não queremos falar, mas que no fundo do nosso coração, a gente pode falar com palavras, mas a intenção só a gente conhece. Né? Muitos não vão conhecer a intenção do nosso coração. Inclusive as pessoas vão julgar ações, vão julgar as palavras, mas realmente eles não enxergam a real intenção do coração das pessoas. Por exemplo, um simples exemplo é o exemplo do WhatsApp. Você já viu algumas discussões desnecessárias por uma mensagem colocada num grupo por alguém no WhatsApp? E começa a dar maior treta, maior briga lá no WhatsApp por causa de uma mensagem. E a pessoa fala, não é isso que eu quis dizer. E a pessoa, sim, você quis dizer isso. E o problema de a gente interpretar mensagens de WhatsApp, sabe qual que é? A gente não está vendo o rosto, não está vendo expressão, não está vendo o tom de voz. E dificilmente a gente vai ver a intenção do coração. Né? Então, isso acontece. E isso acontece, inclusive, imagina, para pessoas que a gente encontra pessoalmente. Se isso acontece, a gente nem vê a intenção do coração das pessoas que estão na nossa frente conversando um a um, imagina por mensagem. Né? E é isso que é tão difícil, porque nós não conhecemos a intenção das pessoas. E somente Deus conhece. Né? Somente Deus conhece as intenções e nós. Mas muitas vezes há pessoas que nem a pessoa mesmo não entende o que está acontecendo no coração. E a palavra de Deus, ela tem o poder de acessar o nosso coração. A palavra de Deus tem o poder de acessar as nossas intenções. E essa é uma área profunda de nosso ser. As palavras faladas, os pensamentos expostos, podem até revelar algo de nós, mas as intenções do coração é algo que Deus conhece mais do que ninguém. E tenha certeza que Deus está muito mais interessado nas intenções do que nas palavras, sabia? O seu coração é mais importante. Aquilo que teu coração quis dizer é mais importante e é exatamente isso que Deus olha em nós.
E sabe, as intenções, às vezes as palavras não vão expressar exatamente quem somos, mas as intenções, elas vêm diretamente de quem nós somos por dentro. Por isso que Deus vai lidar com o nosso coração. E Deus vai lidar com aquilo que gera as intenções em nós. E Ele então vai também lidar com a nossa raiz, porque está tudo ligado. E as coisas guardadas no coração e as raízes que formaram a nossa vida estão interligadas. Por exemplo, há pessoas que vão guardando mágoas dentro do coração. E essas mágoas criam raízes que vão se tornando raiz de amargura e se tornam um veneno para a alma da pessoa. E aí, semana passada a gente falou sobre um pouquinho sobre espinhos relacionados também a feridas, né? Que pessoas que têm tamanhas feridas, mesmo em amargura, raiz de amargura, mesmo que a palavra de Deus venha, esses chamados espinhos sufocam a palavra de Deus, né? E impedem que a palavra de Deus penetre mais profundo por causa das raízes já existentes. Elas bloqueiam, tentam bloquear a palavra de Deus de chegar ao íntimo de nosso ser. Mas sabe, a palavra de Deus tem poder. Como lemos, a palavra de Deus ele é mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Ele entra onde ser humano nenhum consegue entrar. E banhado, e eu acho isso importantíssimo, banhado pela ação do Espírito Santo de Deus, ele encontra o ser em nós que precisa ser tratado e precisa ser liberto. Isso é importantíssimo. Que nós deixemos que a palavra de Deus, a mensagem de Deus e a presença de Deus, ela possa enraizar em nossos corações. A gente precisa deixar que Deus sonde o profundo de nossos corações e veja em nós aquilo que precisa ser tocado, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser curado e tratado. E para que Ele arranque de nós toda a raiz podre que atrapalha as nossas vidas. Para que com o nosso interior, em plena comunhão com Ele, nos transforme de dentro para fora. Transforme nossos pensamentos e nosso agir. Eu lembro de uma irmã em Cristo que eu conheci, ela ia na igreja desde pequena, ela buscava conhecer o Senhor. Só que ela tinha um grave problema de autoimagem. E aquilo que ela falava com a boca dela era sempre negativo. E uma das coisas que ela tinha problema era com sua autoimagem, porque ela se achava muito feia, né? E ela se achava mais incapaz que outras pessoas, ela se sentia menos amada. Ela sempre tinha esse espírito de se sentir rejeitada pelas pessoas, inclusive rejeitada por Deus. Porque ela se perguntava, Deus, por que o Senhor me criou assim? E ela se achava uma pessoa horrível, gente, se achava feia. Pessoal, ela não era uma pessoa feia. Para você ver como uma pessoa é feia, olha para mim, né? Cara, aí a pessoa sabe o que é, né? Então, brincadeiras à parte, espero que você ache que é brincadeira isso. Mas o fato é que ela vivia com isso. E é incrível a transformação que Deus fez nela. E uma das coisas que nas ministrações foi descobrindo é a rejeição que ela sentia. Por quê? Ela, desde da barriga, do ventre da mãe dela, ela não foi uma filha desejada pelos pais. Foi uma gravidez, sabe aquela gravidez indesejada? Então ela foi rejeitada, né? E quando ela nasceu, os pais falaram, poxa, justamente nessa hora que a gente tem que ter essa filha e tal, ela se sentia extremamente rejeitada. Ela não recebia muitas palavras de carinho, né? E sempre foi criticada durante a sua infância e durante a sua adolescência. Obviamente, então, a autoimagem dela, aquilo que estava na raiz dela foi totalmente prejudicada, né? A identidade dela estava manchada. Porém, a palavra de Deus, e eu lembro que a palavra de Deus, por mais que houvesse pregação, ela poderia
até receber um pouco. Até poderia receber num dia com alegria. Ela poderia até receber a palavra, mas como a gente falou semana passada, os espinhos sufocavam a palavra. Existiam coisas profundas nas raízes que não deixavam a palavra aprofundar na vida dela. Mas sabe, apesar de toda a dificuldade, nesse processo todo ela permaneceu na palavra. Ela insistiu na presença de Deus. E sabe por quê? Não era psicólogo nenhum que conseguia resolver o problema dela. E a palavra de Deus começou a falar profundamente no coração dela. E o Espírito Santo começou a agir tão profundamente, ela permanecendo na presença de Deus, e o que começou a acontecer? Ela começou a trocar a mentira pela verdade de Deus. Ela começou a receber a palavra de Deus, ela começou a entender que Deus a amava. Começou a receber as palavras de Deus, de quanto ela era preciosa. De como em Salmo mesmo fala o quão assombrosamente ela foi criada, como ela realmente foi querida por Deus, realmente como ela foi desejada por Deus, que ela nascesse. E ela começou a entender propósito. E a gente viu a transformação dessa irmã. E ela foi se transformando. E a verdade de Deus começou a entrar no coração dela. E não sem batalha, porque havia um conflito interior gigantesco no coração dela, que não queria aceitar isso. Mas a palavra de Deus foi soberana. E a palavra de Deus ocupou a mente e o coração dela. E é muito interessante, hoje ela é casada, né? Não estou falando que é perfeito, está tudo perfeito. Mas quem conheceu ela antes e quem conhece ela hoje, você vê a tremenda transformação que a palavra de Deus e o poder de Deus, através do Espírito Santo, fez nela. Né? A gente pode falar até que é um milagre. O que aconteceu? Deus transformou ela lá no profundo do ser dela, a raiz dela, a vida profunda dela. Transformando a forma como o coração dela, como as intenções do coração dela trabalhavam. Ele trabalhou então nos pensamentos dela. Estavam interligadas a mente e o coração. E as palavras, portanto, que saíam da boca dela, não eram mais palavras que amaldiçoavam a si mesma, mas eram palavras abençoadoras, que abençoavam não a si própria, não somente a si própria, mas também era capaz então de abençoar outras vidas. Esse é o processo que Deus nos coloca, processo de transformação. Para sair esses frutos, foi necessário trabalhar a raiz, foi necessário trabalhar no profundo de nosso coração. Meu querido, minha querida, nessa palavra de hoje, como anda a sua boca? Como andam seus pensamentos? Como andam as suas intenções? Que a gente possa colocar mais uma vez a nossa vida diante de Deus, diante da palavra, e pedir que o Espírito Santo possa sondar os nossos corações. A palavra de Deus diz em Salmo: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele pede para que sonde o coração. E oro que nessa manhã o Espírito Santo, e nesse período que a gente está passando, daqui a pouco a gente vai se flexibilizar a quarentena, que a gente possa usar esse tempo antes de sair, mais uma vez para analisar, para realmente olhar para dentro de nós, olhar como é que está a nossa boca, o nosso pensamento, as nossas intenções, e começar a voltar, né? Quando a gente for sair, realmente voltar com o coração em ordem, com o pensamento focado no Senhor e com as palavras que glorificam e agradam ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Pai, pela meditação dessa manhã. Pai querido, eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor guarde o nosso falar, que o nosso pensar, que o nosso agir e nossas intenções estejam alinhadas com a Tua palavra. Pai querido, que
cada um que está ouvindo essa palavra possa realmente tomar o passo de permanecer em Tua presença. Para que o fruto que o Senhor quer que nós possamos dar, possa sair através de nossas vidas, de um coração que está ligado em Cristo Jesus. E que a partir daquilo que o Senhor faz dentro de nós, o Senhor venha transformar nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos, o nosso falar e o nosso agir. Pai, abençoa, Espírito Santo, que possamos estar, ó Pai, pedindo, abrindo nosso coração, para que o Senhor sonde as nossas vidas e faça mais uma vez olhar para dentro de nós. Muito obrigado, ó Pai, por Tua palavra. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Espero que todos estejam bem. Desejo mais uma ótima semana na paz do Senhor. E eu gostaria de dar 2 avisos. O primeiro é sobre cestas básicas. Há 2 formas de você participar. Uma é você estar contribuindo, né? Tem a conta da Bia. Você que gostaria de contribuir, né, na compra de cestas básicas. Nós, em maio agora, distribuímos 200 cestas básicas, né, para famílias necessitadas. Né? Essa é uma forma de você poder contribuir. Outra forma é você indicar. Se você conhece alguém que precisa, ou na nossa vizinhança, alguém que precisa, você pode preencher também essa fichinha, né? Solicitando ajuda, né, para tal pessoa. Você pode indicar uma pessoa, ou então, se você estiver precisando, você também pode ter ajudas para os de dentro. Você pode pedir ajuda, a gente guarda o sigilo do seu nome, não precisa ficar envergonhado, né? A gente sabe a necessidade para que você possa também receber uma ajuda de cesta. E a segunda coisa, a gente está começando o departamento de missões, o Ministério de Missões das Gerações começou também a campanha do agasalho, né? Então está chegando o frio aí, se você puder e quiser doar roupas para frio, a gente vai estar na igreja disponibilizando uma caixa, né, para recepção, para receber as doações. Então você também pode estar participando dessa forma, tá bom? Desejo uma ótima semana, que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada vida, sobre cada família, sobre a tua igreja reunida, de agora para todos sempre. Amém.